Olá! Em mais essa aula da série Insights de Kabbalah, nós vamos falar sobre um insight que a Kabbalah nos traz, que é o seguinte: o dinheiro é a manifestação física de uma energia espiritual. O que isso quer dizer na prática nas nossas vidas e como que isso nos impacta? Bem, esse ponto é de fundamental entendimento para que nós possamos eliminar as crenças negativas, as crenças limitantes que porventura nós tenhamos com relação ao dinheiro. O fato do dinheiro ser uma energia espiritual que se manifesta na Terra, como nós abordamos no outro vídeo, tendo um propósito, significa que o dinheiro como uma energia que permite a manifestação de realidades físicas, ele é, por natureza e por excelência, uma energia neutra. Então, isso explica por que nós vemos no mundo tantas coisas ditas negativas relacionadas ao dinheiro. Se nós pararmos para pensar, a maioria das guerras no mundo é devido ao dinheiro, ao poder econômico. O dinheiro traz armas para o mundo, traz violência, traz desentendimentos, manifesta coisas negativas no mundo. Mas, se nós pararmos para pensar também, por outro lado, o dinheiro também manifesta coisas positivas, progressos da ciência, hospitais, escolas, entidades de assistência social. E o dinheiro é o mesmo. Como pode uma mesma energia criar naturezas tão distintas se ela não for uma energia neutra? E aqui vai ser muito importante para nós desmistificarmos esse conceito de que se o dinheiro é bom ou se o dinheiro é mau, será muito importante nós entendermos claramente o que o dinheiro faz em nós. Como dito na outra aula, o dinheiro existe como uma ferramenta para nos auxiliar no nosso trabalho aqui na Terra. E o dinheiro, o que ele faz é permitir que nós, que somos seres multidimensionais, ou seja, nós temos uma consciência que está além da matéria, além do espaço-tempo, além dos 5 sentidos, que está conectada com a fonte, uma consciência que tem ideias, que tem inspirações, que tem vontade de fazer coisas. E o dinheiro permite que nós tornemos essas ideias, essas inspirações, esses nossos desejos, que são de uma dimensão totalmente sutil, uma dimensão espiritual, que não tem nada de material, nada de concreto. O dinheiro é que nos permite tornar isso algo concreto, algo material. Então, o dinheiro permite que nós manifestemos na matéria as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Ou seja, o dinheiro torna o nosso desejo algo visível na terceira dimensão. Porque é claro que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos no nosso íntimo, não é algo visível. Eu posso desejar o mal de uma pessoa e tratar ela super bem no dia a dia. E ela jamais suspeitará daquilo. Mas o dinheiro traz a matéria, ele traz a forma, esses desejos, essas intenções do nosso coração. Isso faz com que se revele ao mundo aquilo que nós temos dentro de nós. E aqui é o grande insight que nós teremos. Por que o nosso ego tende a culpar o dinheiro? Por que nós tendemos a dizer, não, o dinheiro é negativo, o dinheiro corrompe, o dinheiro é mau? Porque, na verdade, nós não queremos aceitar a verdade de que somos nós que temos maus desejos, nós que temos más intenções, ideias más. E o dinheiro simplesmente nos permite concretizar, materializar esses desejos, essas ideias. Isso fica muito fácil da gente entender se nós pensarmos numa pessoa
que não tem escrúpulos, uma pessoa má, se ela receber muito dinheiro, que sorte de coisas ela fará ao mundo? Que tipo de realidade ela vai manifestar aqui no mundo? Certamente coisas que tenham a ver com desejos estritamente egóicos, apenas com os próprios interesses dela, em ela receber somente para si, mais e mais, sem se preocupar com o outro, sem levar o outro em consideração. E isso, com certeza, criará muito mal no mundo, criará uma escuridão e não uma luz. Nós vemos isso, por exemplo, quando, por interesses econômicos, grandes instituições bancárias e governamentais patrocinam guerras que ceifam vidas, que trazem sofrimento, que trazem escuridão ao mundo, puramente por interesses econômicos. Da mesma forma, se uma pessoa bem intencionada, uma pessoa conectada com a luz, uma pessoa de desejos puros, tiver mais dinheiro, que sorte de coisas ela trará à existência? Não serão obras, não serão ações e efeitos no mundo que ajudarão a todos, que servirão do benefício mútuo. Não somente essa pessoa vai se beneficiar, mas provavelmente ela vai trazer à existência hospitais que beneficiarão a muitas pessoas, escolas, e mesmo que não seja uma instituição desse tipo, mesmo que ela simplesmente crie uma empresa comercial que vise o lucro, porém, com certeza essa empresa colaborará com o mundo, porque esta é a visão desta pessoa. Ela tem desejo de compartilhar, ela tem desejos bons. Então, as coisas que o dinheiro nas mãos dela manifestará no mundo serão coisas boas, coisas que beneficiarão a todos. Então, este insight de que o dinheiro é manifestação física de uma natureza espiritual, ele nos ajudará a romper muitas crenças limitantes. A partir do momento em que você sabe disso, que o dinheiro é uma energia espiritual neutra, que se manifesta aqui na terceira dimensão, na matéria, para que nós possamos concretizar os nossos desejos, os nossos anseios de alma, você não poderá mais culpar ao dinheiro. Você não poderá mais estar em oposição ao dinheiro. Eu sou contra ganhar dinheiro porque isso corrompe. Não existe. A pessoa que é bem intencionada, que tem bons desejos, quando ela ganha dinheiro, ela manifesta coisas boas. Então, em vez de nós culpabilizarmos o dinheiro, nós deveremos olhar para dentro e refletirmos que tipo de desejos eu tenho. E é óbvio que se eu confio, eu aceito e eu vivo a verdade de que a luz é a fonte de todo o meu sustento, de todos os meus recursos, e eu quero continuar a ser sustentado pela luz, eu quero continuar a receber esses recursos da luz, eu preciso utilizar o dinheiro de forma a criar coisas boas no mundo. Ou seja, os meus desejos têm que ser bons. O meu coração tem que estar impregnado de desejos bons, para que eu, tendo mais dinheiro, esses desejos venham à existência, e não desejos do ego, desejos de ter só para si. E é óbvio que, talvez vocês digam, mas tem muitas pessoas mal intencionadas, com maus desejos e que recebem muito dinheiro. E aqui nós vamos ter que entender que, embora a luz seja a fonte de todos os recursos e de uma forma espiritual nós podemos explicar que todos sim recebem os recursos da luz, inclusive aqueles que utilizam de forma errada, porém, nós vamos ter que entender que o ego da pessoa também determina isso. Ele também influencia. Então, existem pessoas que se apoiam no seu ego e conseguem dinheiro a partir do ego. E podem conseguir muito dinheiro a partir do ego. Só que
A questão fundamental é que os recursos que nós recebemos da luz, eles têm luz, eles nos preenchem, eles nos fazem nos sentirmos plenos. E quando nós buscamos esses recursos pelo ego, nós até podemos obter o dinheiro, mas eu só obtive o dinheiro físico. Lembra? É apenas 1% a parte física que eu lido com os meus 5 sentidos. Eu não obtive a parte espiritual. Então, eu não posso ter preenchimento a partir deste dinheiro. Eu não consigo derivar dele alegria. Eu não consigo me sentir pleno com esse dinheiro. Eu não consigo gastar ele, aplicar ele de um modo a me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais plena, uma pessoa mais feliz. Porque esse dinheiro que eu obtive através do ego está atrelado ao caos. É um dinheiro sem luz. Eu só obtive a parte material do dinheiro. Isso é um tema que nós abordaremos nas nossas aulas ao vivo, que a Kabbalah chama de o sustento ilusório. Eu obtive o dinheiro físico. Aqui nessa terceira dimensão se diz, mas não tem nada de diferente entre ele e a outra pessoa. Ele tem tanto dinheiro quanto. Só que ele só tem a parte física do dinheiro. Ele não deriva nenhum prazer daquilo. Ele não é uma pessoa melhor por ter mais dinheiro. Ele não se transforma com aquilo. Ele não se sente pleno. Não existe coisa no mundo em que ele possa gastar o dinheiro que ele tem que vá trazer contentamento a ele. E aqui nós vamos aprender um outro grande insight da Kabbalah, que prosperidade não é sobre quanto dinheiro eu tenho. Prosperidade não tem nada a ver com o valor do meu saldo bancário. Isso não quer dizer que é para eu ter pouco, para eu ter o mínimo. Não, é para eu ter muito, ter milhões de tudo. Mas a prosperidade não tem a ver exatamente com isso. Prosperidade verdadeira é eu poder gastar todo o meu dinheiro com coisas que eu desejo. E vou repetir, para ficar bem claro para vocês. A prosperidade verdadeira significa que eu tenho autonomia, eu tenho o poder de gastar todo o meu dinheiro com coisas que me beneficiam, que me fazem bem, que me trazem alegria, que me trazem contentamento. Porque o que adianta eu ter milhões se eu sou obrigado a usar boa parte deste dinheiro com médicos, com remédios para restaurar uma saúde que eu mesmo levei ralo abaixo para obter esse dinheiro? Então eu não sou verdadeiramente dono dele. Eu não posso gastar do modo que eu desejo. Eu tenho que gastar para recuperar a minha saúde. Ou quando eu tenho que gastar o dinheiro que eu tenho com processos judiciais, eu tenho que gastar o dinheiro que eu tenho com coisas que eu compro para mostrar para os outros, para que os outros vejam que eu tenho. Quando eu tenho que gastar o meu dinheiro, não da forma que eu desejo. Eu tenho muito dinheiro, mas eu queria viajar no fim de semana para a praia e relaxar, mas eu não posso, eu não sou dono do meu dinheiro. E não no sentido que nós explicamos na aula anterior, que eu sou o administrador do dinheiro, mas no sentido de que eu não me fiz esse administrador do dinheiro, eu não me coloquei acima do dinheiro, eu me coloquei abaixo, eu me tornei escravo do dinheiro. De repente, eu tenho um valor na minha vida e eu sou escravo disso, eu vivo em função disso, ou porque eu tenho muito pouco e eu não posso fazer aquilo que eu desejo, porque eu só tenho para o mínimo, só para as minhas necessidades, só o suficiente, isso nunca é o suficiente. Ou porque eu tenho tanto que eu não posso gastar da forma como eu desejo. Eu não tenho liberdade. Eu vivo em função do dinheiro que eu tenho. Eu vivo em função dos meus milhões. Eu não posso parar de trabalhar. Eu não sou mais o senhor do dinheiro. Eu virei escravo.
Eu trabalho para o dinheiro, eu trabalho para aquela fortuna que eu construí. De novo, esse é um dinheiro que eu obtive sem luz, um dinheiro que veio atrelado ao caos, que trouxe problemas para a minha vida, que me fez mais infeliz, não contribuiu para a minha melhora como ser humano. E, eventualmente, eu vou perder esse dinheiro. Por quê? Do ponto de vista do universo, quando eu tenho essas relações deturpadas com o dinheiro está me prejudicando. E vocês devem lembrar que foi dito que o dinheiro foi criado para nos auxiliar no nosso processo de evolução, para nos auxiliar a nos tornarmos pessoas melhores, ou seja, o dinheiro devia me fazer bem e não mal. E quando o dinheiro está me fazendo mal, eventualmente a luz, o universo, de N maneiras, vão tirar esse dinheiro de mim. Ou eu vou perder por causa de um revés financeiro, ou eu vou ter gastos inesperados, coisas atreladas ao caos que vão me fazer gastar esse dinheiro, ou eventualmente eu vou perder tudo na vida, vou ter uma falência, ou mesmo que não seja nessa vida, numa outra vida eu vou vir sem dinheiro, porque na vida anterior o dinheiro me prejudicou, etc, etc. E isto é algo extremamente negativo, algo que nós queremos evitar. Nós não queremos nos relacionar de uma forma negativa com o dinheiro, de uma forma que nos prejudique. Então eu tenho que ter muito claro isso em mente, que o dinheiro é a manifestação física de uma energia espiritual, uma energia que é neutra, uma energia que trará à vida os meus desejos de alma. Então os meus desejos têm que ser puros, tem que ser desejos de compartilhar. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Não é o dinheiro que tem que ser bom ou mal. Ele é neutro. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que desejar compartilhar. Quando eu faço isso, eu estou apto a receber o sustento da luz. Quando eu não faço isso, eventualmente o meu ego vai ser tentado a obter o sustento por conta própria. E ele vai ter a ilusão de que eu consegui, eu fiz isso, eu fui lá e ganhei dinheiro. Eu não apliquei nada do que eu ouvi naquelas aulas sobre a responsabilidade acerca do dinheiro. Eu fiz o que me deu vontade e olha o quanto eu tenho. Pois é, só que essa pessoa obteve só o dinheiro físico. Só 1% da realidade do dinheiro é física. Ele não teve a luz, o preenchimento que deveria estar atrelado com aquele dinheiro. Então ele criou um vazio no mundo. Ele ocultou uma luz, ou seja, ele gerou uma escuridão. O dinheiro dele veio atrelado à escuridão, ao caos. Isso se alastra na vida da pessoa. Não pensem vocês que uma pessoa que é incorreta nos negócios dela, que é incorreta, imoral na relação dela com o dinheiro, ela só vai ser prejudicada financeiramente. Não! Esse mal, esse caos que ela traz para a vida dela, se alastra para todas as vidas dela, para todas as áreas da vida dela. E de repente ela está com um problema de saúde porque ela usou mal o dinheiro. De repente ela está com um problema de relacionamento porque ela usou mal o dinheiro. De repente ela está com um problema espiritual, uma depressão, algum problema psíquico porque ela usou mal o dinheiro. E o caos entrou na vida dela, a escuridão se fez presente na vida dela e isso se alastrou, porque isso foi fazendo com que ela se tornasse escrava do dinheiro. E ela servindo ao dinheiro, ela foi se afastando da luz. Se afastando da luz. Isso se torna aquilo que a Kabbalah chama de idolatria. E que é um conceito um tanto confuso, porque para nós temos muito em mente aquele conceito da religião, da idolatria. Que idolatria seria você ter um ídolo, né? Algo material, ou uma pessoa, algum objeto que você idolatrasse. Mas do ponto de vista espiritual, de acordo com a Kabbalah, a idolatria é toda a vez que eu pego o meu poder pessoal e eu entrego nas mãos de outro. Eu abro mão do meu poder pessoal para algo, para alguém, para alguma situação.
toda vez que eu não sou o senhor de mim, eu não sou o senhor de minha vontade, eu deleguei isso a outra pessoa, a uma situação. Eu disse, por exemplo, eu só serei feliz quando eu trabalhar naquela empresa. Eu só serei feliz quando eu comprar a minha BMW, quando eu morar em tal cidade. Não é assim. Eu deveria ser feliz por mim mesmo. Não deveria ser a BMW que me faria feliz. Quando eu coloquei a minha felicidade na BMW, isso é uma idolatria. E notem que eu citei coisas materiais, mas não somente materiais. Quando eu condiciono as situações na vida, eu só vou ser feliz quando os outros agirem de tal forma. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar tanto. Não é assim. Primeiro você é feliz e depois você tem tudo. É impossível você ter aquilo que você deseja para depois você ser feliz. E essa é a chave da questão. Então, para que nós não nos afastemos da luz e para que nós não tenhamos graves problemas, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver como estão os meus desejos. Que sorte de coisas eu trago à existência com o dinheiro e com os recursos que eu tenho. E é somente assim que eu saberei se eu posso receber mais da luz. Eu tenho um projeto, eu vou criar uma empresa, eu vou criar uma organização. Eu devo pensar o quanto de luz isso vai adicionar ao mundo. Quanto de bem isso vai fazer aos outros, não somente a mim, à sociedade, aos meus clientes, aos meus fornecedores, aos meus funcionários, o quanto de luz isso soma ao mundo. Se isso for um grande ato de compartilhar, é muito provável que eu obtenha os recursos com facilidade. E as situações surgem. Surge uma oportunidade, surge um sócio, surge o valor que eu necessito, porque eu estou alinhado com a fonte. Eu estou fazendo aquilo que a fonte faria, aquilo que a luz faria. Se o todo estivesse aqui, ele estaria fazendo exatamente isso. Quando eu estou fazendo exatamente o que o todo faria no meu lugar, então eu estou apto a usar todos os recursos do todo. Como Jesus, quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos peixes, quando ele cura todas aquelas pessoas, o que ele estava fazendo? Exatamente o que o todo faria no lugar dele. E é por isso que ele acessa os recursos do todo. Por isso que ele pode multiplicar os pães. Por isso que ele pode multiplicar os peixes. Por isso que ele pode transformar a água em vinho. E se nós queremos esses momentos na nossa vida, esses momentos em que os recursos, as oportunidades, as pessoas certas surgem, nós precisamos estar alinhados com a vontade do todo. Então, o fato de o dinheiro ser uma energia espiritual manifesta na realidade física, significa que eu devo estar alinhado àquilo que as esferas espirituais, aquilo que a luz, aquilo que a fonte tem em mente com o dinheiro. E somente assim eu posso ter todo o dinheiro que eu desejo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. E nós nos vemos, então, numa próxima aula. Gratidão.